Oi, gente! Aqui é a Anita Godoy e nós estamos naquela semana linda que eu prometi para vocês. Semana do Autoconhecimento. E hoje eu trouxe para dar lições maravilhosas um casal lindo. Um casal com quem eu já fiz curso de autoconhecimento. Eu fiz o curso com a Angélica e fiz também com o Davi. E eu tenho certeza que você vai adorar. Então pega um lápis, pega uma caneta, pega um papel que vai ter um monte de dica para você anotar. E você não pode perder nada. Eu vou apresentar agora para vocês o Davi e a Angélica. E eles são muita coisa, viu, gente? Se prepara aí que eu vou começar a ler. A Maria Angélica Marques Gomes, ela é assistente social, formada em 84. Ela tem formação em coaching, especialização em gestão e desenvolvimento de pessoas, formação em programação neurolinguística, trabalha com recursos humanos em empresas multinacionais há 24 anos, há mais de 15 anos trabalha com desenvolvimento de pessoas, trabalhou por 7 anos como voluntária no programa CVV, olha que bacana, Programa de Socorro Emocional para a Prevenção do Suicídio. O nosso companheiro Davi Mário Rebaque Cava, ele é engenheiro químico formado em 80, especialista em gestão de negócios, especialista em gerenciamento de projetos, tem formação em programação neurolinguística, trabalha em empresas multinacionais há 37 anos e desde os 17 anos ele esteve envolvido com atividades comunitárias em trabalhos voluntários, entre outros o antigo projeto Rondon por 4 anos e também no CVV há 7 anos. Vocês já viram que essa conversa vai ser maravilhosa. E eu não quero tomar o tempo de vocês não. Quero deixar vocês com esses dois aqui que são fera no assunto. Vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. Davi, o que é autoconhecimento? Fala pra gente. Bom, a resposta é quase que tá na pergunta, né? Autoconhecimento é um processo de conhecer a si mesmo. Essa palavra processo a gente vai falar várias vezes na sequência. É bom guardar, porque é importante, né? Então, a palavra central que tem aí é conhecimento. Se você for olhar no dicionário o que é conhecimento, está ligado à questão do saber, do ter consciência. E ter consciência, autoconsciência. Então, ter sentimento ou conhecimento do seu mundo interior, né? E o que significa isso, na verdade? É a gente buscar perceber como que eu funciono, o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, como que eu reajo às situações, por que eu funciono desse jeito, né? E muitas das vezes a gente faz coisas e tem reações que a gente não consegue ficar tranquilo, ficar em paz com aquela reação. Então, muitas das vezes existe uma diferença entre como eu estou e como eu sou realmente, né? Então, essa incongruência entre o que eu sou e o que eu estou pode levar a gente a se questionar, e esse questionamento é: por que eu faço o que eu faço e não me sinto bem? Então, buscar essas respostas é se autoconhecer, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, é bom a gente delimitar um pouquinho o que é autoconhecimento e o que não é autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é eu fazer uma reflexão a respeito de mim mesmo, é eu perceber a influência que as situações têm sobre mim, a atitude das pessoas, os problemas, os fatos que acontecem, isso tudo me influencia e eu reajo. Quando eu reajo, eu tenho que saber por que eu estou reagindo assim. Estou reagindo bem? Se eu não estou reagindo como eu gostaria de reagir, o que eu tenho que saber, o que acontece em mim para mim não fazer mais isso, né? Então, e isso no fundo é eu estar em contato comigo mesmo. Ao entrar em contato comigo, eu sempre vou descobrir, 7 bilhões de pessoas funcionam assim, né? Toda a humanidade. Eu tenho meu lado sombra, eu tenho meu lado luz, né? E quando eu entro em contato com o meu lado sombra, muitas das vezes eu não gosto muito daquilo, né? E quando eu entro em contato com o meu lado luz, talvez eu me envaideça com isso. Então, olhar harmonicamente para o meu lado luz e para o meu lado sombra é uma coisa muito importante, né? Então, eu olhar meu lado luz sem vaidade, né? Com humildade, e olhar o meu lado sombra sem culpa, né?
Então, isso seria, vamos dizer assim, o processo, o que é autoconhecimento. Agora, a gente pode ter alguns desvios nesse processo, né? Então, é aquilo que eu falei, às vezes eu olho meu lado luz e boto uma lente de aumento e me envaideço com isso, sou orgulhoso e tal. Então, eu não vou fazer um verdadeiro processo de autoconhecimento. Ou eu olho meu lado sombra e boto a lupa ao contrário, né? E aí eu vou minimizar meu lado. Eu falo, não, mas isso aqui eu não preciso mudar, isso aqui não tem problema, tal, né? Então, esse auto-olhar tem que ser um olhar equilibrado. E principalmente, então, reforçando a questão desse olhar com culpa, né? Porque às vezes, se eu não tenho autoaceitação, auto-amor, me culpo, entro num processo assim de sofrimento ao me perceber não legal, né? Eu também posso distorcer e nem entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Então, são duas palavras que a gente vai falar muito, que é autoaceitação e auto-amor. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir ser assim com os outros também. Enfim, a gente vai falar um pouquinho desse processo depois, né? E uma outra coisa que não é autoconhecimento é você fazer uma introspecção meio enferma, né? Ficar muito para dentro, muito enclausurado, isso pode virar uma patologia, né, também. E muitas das vezes a gente acredita que se conhece bem e acha que tá bom desse jeito, tipo, eu sou assim mesmo e pronto, né? Então isso é um risco, né? A gente nunca se conhece o suficiente, né? Porque o nosso processo evolutivo é infinito, né? Então essa pergunta sempre deve ser o que eu tenho que melhorar, porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, tá certo? Eu acho que em resumo seria essa a resposta. Angélica, qual a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é fundamental e a gente vai perceber que ele impacta em toda a nossa vida, na qualidade dos nossos relacionamentos, da nossa vida como um todo. E a gente vai detalhar um pouquinho, e eu trouxe um esqueminha para a gente olhar. Primeiro, é importante a gente tomar conhecimento de que o autoconhecimento é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ou seja, eu posso hoje estar numa condição de não me conhecer, de não conseguir fazer esse processo, mas eu posso começar, despertado para essa necessidade, eu posso começar a desenvolver. E aí eu vou abordar aqui 4 aspectos importantes da importância do autoconhecimento. Primeiro é que a gente, se conhecendo mais, a gente pode ser mais. A gente pode expandir a nossa consciência e ampliar a nossa consciência. Uma outra coisa é que a inteligência emocional tão falada, tão divulgada, o autoconhecimento é a base. Sem autoconhecimento a gente não consegue chegar a ter em algum momento a inteligência emocional desenvolvida. Por fim, nós vamos falar do sentido que autoconhecimento tem tudo a ver com o sentido da vida, em descobrir o sentido da vida, e também que o autoconhecimento é que vai nos levar a ter autonomia sobre a nossa vida, né? Então nós vamos agora detalhar um pouquinho cada aspecto desse. Inicialmente, através do autoconhecimento é que a gente tem possibilidade de expandir então a nossa consciência de quem nós somos, e quem nós somos não só na relação com a gente mesmo, mas com os outros. Então, me autoconhecendo, eu vou conseguir ampliar a minha percepção, eu vou conseguir me enxergar melhor os outros. Vou também, com certeza, descobrir potenciais que estão adormecidos e que, na medida em que eu começo a entrar em contato com ele, eu amplio a possibilidade de realizar esse potencial, né? E nós todos temos o potencial que está adormecido na maioria das vezes. Falando um pouco então da inteligência emocional, que o autoconhecimento é a base da inteligência emocional, eu também trouxe um esquema para a gente conversar sobre ele. O Daniel Goleman, ele escreveu sobre a inteligência emocional e ele coloca a estrutura da inteligência emocional como iniciando com autoconsciência. Então, na medida, para mim poder chegar a ter inteligência emocional, o primeiro ponto é me conhecer, né? Na medida em que eu me conheço, gera então a necessidade de eu aprender a gerenciar o que eu conheço, que eu estou entrando em contato do meu conteúdo interior, como que eu lido com isso? Como é que eu faço quando eu descubro
as coisas que eu não gostaria de saber que eu faço, que eu sou. Mas também tem uma outra vertente que é, eu me conheço, eu gerencio aquilo que minha realidade interior, mas eu também, para desenvolver inteligência emocional, eu começo a ter contato e descobrir o outro. Opa, existe mais gente além de mim nesse universo, né? Embora isso possa parecer absurdo, muitos de nós às vezes está tão autocentrado que a gente age e vive como se nós fôssemos o centro do universo. E essa tomada de consciência de que existem outras pessoas é também parte da consciência social e da inteligência emocional. E por fim, obviamente, na mesma linha do autoconhecimento, é você gerenciar então o relacionamento com o outro. Então percebam que tudo isso vai me levar a me relacionar melhor com os outros, mas a importância do autoconhecimento é de extrema importância. Por quê? Porque o autoconhecimento é a base. Se o primeiro ponto para me chegar a evoluir e me relacionar bem com os outros, com o mundo, eu vou ter que aprender a me conhecer e conviver bem e relacionar bem comigo mesmo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, então, a gente está falando com certeza de autoconhecimento. Uma das coisas que fazem muita diferença, e a gente pode observar no meio familiar, se você vai para grupos, igreja, as organizações religiosas em geral, se você vai para a empresa, você vai perceber que uma das coisas que interfere na qualidade do relacionamento das pessoas é o quanto elas se conhecem, o quanto elas têm autocontrole, autodomínio. E a gente só controla aquilo que a gente conhece. A gente só supera e desenvolve aquilo que a gente reconhece. Então, não tem como a gente crescer, evoluir enquanto pessoa, se a gente não entra em contato com a nossa realidade interior, que nós estamos chamando de autoconhecimento. Então, obviamente, com isso, com todo esse contexto, eu vou ter mais qualidade no relacionamento comigo mesmo e com os outros. E, obviamente, eu vou ter mais qualidade de vida. Falando um pouquinho, então, de um outro aspecto importante também, na importância do autoconhecimento, tem a ver com a descoberta do sentido da vida, né? Como que eu vou identificar qual que é o sentido da minha vida se eu não reconheço o que tem dentro de mim? Qual que é o meu conteúdo, a minha realidade interior? Eu preciso realmente encontrar esse sentido da vida, e eu vou encontrar isso no processo de autoconhecimento. Obviamente, na medida em que eu vou me conhecendo, identificando os meus valores, o que é importante para mim, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me faz bem, isso vai fazer com que eu possa fazer escolhas mais conscientes, mais assertivas e mais congruentes. O que é congruente? Eu agir e fazer escolhas e tomar decisões coerentes com a minha realidade interior. E nós vamos falar um pouquinho na sequência, no próximo ponto, um pouquinho disso, que na verdade nem sempre nós conseguimos essa congruência por uma série de fatores. A gente vai comentar um pouquinho mais no aspecto seguinte. Na medida em que eu entro em contato com o meu conteúdo interior, eu vou identificar conteúdos que me bloqueiam, os meus medos, os meus anseios, as minhas angústias. Eu vou identificar crenças limitantes. E o que é isso? E aí eu gosto sempre, quando eu falo de crença limitante, eu me lembro de uma historinha, de uma situação em que a gente comenta muito e que todos nós de alguma forma provavelmente já vimos. Quando a gente vai lá no circo, a gente vai lá e vê um elefante enorme, absurdamente grande, pesa não sei quantas toneladas, e ele está lá preso num toquinho pequenininho. E aí você pensa, como que esse elefante está preso num toquinho desse? A questão é que ele aprendeu quando era pequeno, ele tentava, e o toquinho quando ele era pequeno, era um toquinho proporcional e ele não conseguia ter força. Hoje ele tem força e ele não consegue. Por que ele nem tenta? Porque ele tem uma crença limitante de que ele não vai conseguir. E isso interfere muito na qualidade da nossa vida, no quanto eu vou realizar do meu potencial. Na medida em que eu vou me conhecendo, eu começo a me observar e perceber que tem crenças que eu tenho que o outro não tem, e que aquela crença que eu tenho me limita. Então, assim,
Com certeza, o fato de você se autoconhecer vai aumentar a possibilidade absurdamente de você realizar o potencial que você tem e de você encontrar o sentido da sua vida. Muitas das vezes você percebe que tem pessoas que se encontram com dificuldade de relacionamento afetivo e às vezes você vai ver isso está preso e a pessoa tem uma crença limitante. Ele tomou uma decisão há muitos anos atrás por assistir os pais brigarem, brigas feias, e naquele momento ele tomou uma decisão de que relacionamento marido e mulher não dá certo, que é sempre ruim, e às vezes a pessoa está encontrando dificuldade para se relacionar, mas está simplesmente, muitas das vezes, associada só com essa crença, a crença de que relacionamentos não dá certo, porque eu tenho como base, como referência, um toquinho pequenininho que prende o elefante e que me prende lá naquela situação, porque meu pai e minha mãe brigavam e eu acho que então ninguém consegue se relacionar bem. Uma outra coisa também que é interessante para ilustrar, muitas das vezes nós também temos medo de crescer, de assumir a própria vida, e às vezes está baseado lá numa fala que meu pai, minha mãe ou alguém dizia: aproveite a infância mesmo, porque ser adulto é só problema. E aí, muitas das vezes, eu estou agindo a minha vida inteira baseado nessa crença. Então, autoconhecimento é que vai me permitir começar a reconhecer que crenças me limitam. Por que eu não faço? Por que eu não consigo? Mas tem alguém ali que consegue. E eu vou começar a identificar esses conteúdos da minha realidade interior que vai fazer com que eu amplie o meu potencial de realização e eu possa viver muito melhor comigo mesmo e com as pessoas. Entender as minhas emoções, as dores emocionais, os medos, os conflitos, os pânicos, eu posso então, resumindo, encontrar o sentido da minha vida, fazer melhores escolhas, porque eu agora sei o sentido que a minha vida tem, e aí eu também posso atuar sobre as crenças limitantes. E por fim, então, um aspecto muito importante que revela a importância do autoconhecimento é que, me autoconhecendo, eu aumento a possibilidade de ter mais autonomia. O Pierre Weil, o Jean-Yves Leloup e o Roberto Creme, eles escreveram sobre o comportamento humano e eles falam que nós procuramos ser mais normais, fazer o que a sociedade, família, etc. nos recomenda. E você só entendeu tanto que isso é importante porque a grande maioria da humanidade, segundo Jean-Yves Leloup, Roberto Creme e Pierre Weil, eles falam que a grande maioria da humanidade está nesse meio procurando ser normal, né? E aí, obviamente, isso significa ter pouca autonomia, porque eu faço o que o outro decide, o que a sociedade diz que tem que fazer. Mas se eu não reconheço nem o que tem dentro de mim, como é que eu vou assumir autonomia? Então, o autoconhecimento está diretamente correlacionado com a questão da autonomia. Um outro aspecto importante também, quando a gente fala do autoconhecimento, é que o autoconhecimento ele está diretamente relacionado com o nível de autonomia que nós temos. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso fazer escolhas baseado no que eu sou e não no que as pessoas dizem que eu deveria fazer. E aí eu acho interessante trazer o Pierre Weil, o Jean-Yves Leloup e Roberto Creme. Eles escreveram um livro e eles trazem uma informação bacana que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Eles dizem que nós, seres humanos, nós procuramos ser normais, fazer o que a sociedade, família, etc. nos recomenda. E isso implica em pouca autonomia. Eles dizem ainda também que a maior parte dos seres humanos, talvez por preguiça e comodidade, segue o exemplo da maioria. E aí o que é interessante é que eles dão um nome para isso, eles dão um nome e é uma doença. Assim como tem a psicose e a neurose, eles chamam essa patologia da normalidade de normose. E aí eles até dizem que pertencer à minoria é tornar-se vulnerável, expor-se à crítica. Então, o custo que você paga, nós seres humanos, para que a gente deixe de fazer aquilo que é, mesmo que patológico, fazer aquilo que é esperado pela sociedade, o custo é mais barato
do que você bancar e fazer algo que tem a ver com a sua realidade interior. E aí falando um pouquinho então da normose, dessa doença que esses três autores que eu comentei, eles falam que a normose é uma normalidade doentia, né? E aí vocês vão falar, tá, mas não tem uma normalidade saudável? Sim, as pessoas acharem e disseminarem que levantar cedo e caminhar todos os dias é uma normalidade boa, saudável, porque isso não vai fazer mal para ninguém se todos nós começarmos a fazer caminhada e levantar de manhã. Mas existem normalidades que são doentias e na sequência a gente vai comentar um pouquinho de quais são essas normalidades doentias. Eles falam ainda que a normose é o conjunto de hábitos considerados normais e que na realidade são patogênicos e nos levam à infelicidade e à doença. Ou seja, tem algumas coisas que a sociedade diz que eu tenho que fazer e que eu faço. Mas eu faço sem escutar o que tem dentro de mim. Será que aquilo faz sentido para mim? Será que trabalhar feito louco, um monte para comprar carro, casa e não sei o que, será que isso é um valor para mim? Será que é isso que eu quero ou não? Será que o certo é fazer o que a sociedade dita e todo o capitalismo, enfim. E aí dependendo nós estamos falando do Brasil, capitalismo, tudo isso é um valor que está estabelecido. Se você não estudar, se você não se formar, se você não fizer faculdade e não comprar um carro e a uma certa idade ter um carro zero, enfim, tudo isso gera pra gente um sofrimento muito grande. E eles tratam isso como uma doença. Ainda uma outra definição de normose é necessidade de, a todo custo, e observem que o extremo aqui, a necessidade a todo custo de ser como os outros, sem escutar o próprio desejo e as próprias necessidades. E aí eu queria ler um trechinho para vocês, que o Pierre Weil, ele comenta no livro, é um livro que eles escreveram sobre normose, né? E aí ele conta como que ele descobriu que ele estava normótico, né? Observem bem que ele estava, ele não é. Porque nós sempre podemos mudar a qualquer momento da nossa vida, em qualquer estágio, com qualquer idade, com qualquer condição nós podemos mudar. E ele, num determinado momento da vida dele, ele conta aqui no livro que ele descobriu que ele estava normótico. Então ele diz assim: minha crise ocorreu por eu ter procurado ser normal, de ter realizado o que uma sociedade recomendava e recomenda até hoje sobre o que é ser um homem bem-sucedido. A sociedade, por meio dos meus pais, moldaram um ser humano bem-sucedido aos 33 anos. Um homem de sucesso porque eu tinha tudo. Tinha minha residência, tinha minha casa de campo, tinha minha piscina, tinha o meu cargo na universidade, tinha o meu cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina, tinha o meu consultório, tinha o meu livro, best-seller, tinha entrevista na televisão, tinha. E minha normose era justamente ter. Havia introjetado toda uma civilização do ter. Eu tinha tudo e estava muito infeliz. Não era um homem realizado. Conformado a este contexto, eu acabei tornando-me normótico. Por quê? Porque eu segui a norma que me levou à patologia moral, ou seja, era profundamente infeliz. A patologia social, me divorciei porque quando se está infeliz, culpam-se os outros. E uma patologia orgânica, a separação me levou a fazer um câncer. Então já temos o conceito da normose. É o conjunto de hábitos considerados normais e que na realidade são patogênicos e nos levam à infelicidade e à doença. Embora resumida, é a definição que eu tenho seguido até hoje, muito útil e clara. Para sair da normose, deitei no divã do psicanalista e resolvi aprender a praticar yoga. Então assim, uma das importâncias do autoconhecimento é que a gente tome conhecimento de que se a gente não buscar o nosso conteúdo interior, conhecer o que tem dentro de nós, é provável que eu deixe que os outros façam isso, que definam o que eu tenho que fazer com a minha vida. E aí, muitas das doenças que nós temos hoje, da infelicidade, da insatisfação, as depressões, as doenças, muitas das vezes estão correlacionadas com esse contexto de eu não
realmente não reconhecer o que tem dentro de mim. E aí, para finalizar essa resposta da importância do autoconhecimento, eu queria ler 2 trechinhos aqui, também do livro da normose. Eles dizem assim: tomar conhecimento da normose e suas causas constitui a verdadeira terapia para a crise contemporânea. Trata-se também do encontro com a liberdade, da autonomia, né? Seguir cegamente as normas é tornar-se escravo. Quando aprendemos a escutar a voz interior da verdadeira sabedoria, tornaremos-nos livres e autônomos. E aí aqui eu queria chamar a atenção quando eles trazem que seguir cegamente as normas, porque não é você sair se rebelando contra tudo e contra todos. É muito mais a questão, a doença, quando você começa a deixar de se ouvir para ouvir o que os outros dizem que é melhor para você. Desde a tenra infância, fomos criando couraças e máscaras para proteger nossa verdadeira essência. Fomos adquirindo padrões socioculturais que, quando são rígidos e inflexíveis, bloqueiam o nosso processo de desenvolvimento. Vamos levando a vida, escutando apenas o que os outros, a sociedade e os nossos padrões nos dizem para fazer. Muitas vezes não dando ouvidos à nossa própria voz, que vem do nosso coração, do nosso interior, ou seja, vem do autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento nos leva ao desenvolvimento de nossa consciência, transcendendo as couraças e indo em direção da nossa verdadeira essência de amor. Uma viagem que exige mais coragem do que segurança. Ou seja, e aqui vale um comentário que realmente o autoconhecimento precisa de coragem. Mas é uma viagem maravilhosa, porque ela realmente é ali que está a maior possibilidade de você encontrar a felicidade. É a congruência de você fazer escolhas que estejam coerentes com aquilo que você é, os seus valores, as suas necessidades mais íntimas. Todo esse processo de autoconhecimento permite que o indivíduo cresça e conheça a sua essência, alcance uma melhor qualidade de vida e adquira autonomia sobre sua vida, sua história e seus objetivos. Finalizando então, eu queria chamar a atenção, além da importância do autoconhecimento, lembrar que o autoconhecimento é algo que pode realmente ser conquistado, independente de quando esse processo vai começar ou vai ser acentuado. Se você tem 70 anos, se você tem 90, se você estudou até a 5ª série ou não estudou, se você é pobre ou rico, independente de qualquer dessas condições, você pode sempre começar a dar mais ênfase no seu processo de autoconhecimento. Angélica, o que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, pode fazer, o que cada pessoa pode fazer para elevar o seu autoconhecimento? Em primeiro lugar, antes de qualquer prática que eu queira buscar, é importante eu estar atento para algumas atitudes, que elas são fundamentais para que eu realmente, de verdade, faça e dê foco no meu autoconhecimento. A primeira delas é, de fato, você querer de verdade, ter uma vontade genuína de se conhecer, né? Então, o primeiro ponto é isso. Se você tem essa vontade, a gente diria que provavelmente você já está com meio caminho andado, porque a vontade vai te mover, vai colocar toda a sua atenção a serviço do autoconhecimento. Mas também o contrário é verdadeiro. Se você não quiser, mesmo que alguém diga, você tem que buscar seu autoconhecimento, e você falar, e não acreditar, você não vai encontrar formas para fazer isso. Então, primeiro, a vontade genuína de fazer esse processo. Reconhecendo que a mudança, ela é um processo que é uma porta que abre de dentro para fora, sempre. Muitas das vezes a gente, na tentativa de nos enganar ou justificar por que a gente não faz uma coisa ou outra, a gente atribui ao outro, alguém que não faz algo, alguém que fez ou não fez. E na verdade, o ponto de partida de toda mudança, seja para qualquer coisa que me incomode, é de dentro para fora. Nem que seja em algo que eu não consiga mudar, é eu mudar de atitude diante daquele fato, daquela situação.
Bom, uma outra coisa é a abertura às experiências. Você realmente olhar para as coisas e para os fatos que te acontecem, estar disposto a olhar para tudo que te acontece como amigo. O fato é amigo. A realidade não tem uma situação ruim ou boa. Aquilo te aconteceu, deve ter algum sentido. O que eu posso extrair disso? Porque se você não tiver essa abertura, você provavelmente vai ter muita dificuldade de começar a fazer o processo de autoconhecimento. Porque você não olhando as coisas com esse olhar de que as coisas podem, não são boas ou ruins, mas elas são simplesmente, eu vou começar a esconder, e eu posso fazer isso inclusive inconscientemente, de começar a esconder e não perceber coisas que de repente pode ser aspectos importantes da minha personalidade, da minha realidade interior. Angélica, posso dar uma parte que eu estou achando fantástico tudo que você está falando. E você falou uma coisa extraordinária, olhar para os fatos como isso é porque tem que ser, o fato é amigo. Porque em geral a gente se perde em momentos difíceis. E a tendência é achar que eu não tenho mais jeito, que eu não consigo mais sair, que eu afundei e não consigo chegar na tona. Importantíssimo isso. Tudo que acontece é para você aprender alguma coisa. Se a gente começar a encarar até perdas na vida, porque as perdas é que são as grandes marcas, seja de ente querido, seja falência financeira, seja qualquer tipo de perda, material, espiritual, moral, emocional, se a gente encarar que é uma lição a ser aprendida, eu acho que a vida fica mais leve. Não Exatamente. É? Fantástico isso. Eu acho que todo mundo tinha que guardar. Escreve aí no caderninho. E uma coisa, né, Anitta, que você falando isso me fez lembrar de uma expressão que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando eu estou pronto para olhar para os fatos como amigos e olhar para eles e com a intenção verdadeira de encontrar qual aprendizado eu posso fazer naquela situação, realmente aquela situação passa a ter um papel de um mestre para mim. Então, quando a gente está pronto, aberto para efetivamente acolher as situações com amor, com carinho, com respeito, obviamente, mesmo que seja uma situação muito grave, sofrer o que tem que sofrer, no momento que tem que sofrer, mas olhar para tudo isso com um olhar de aprendizado, de que eu posso aprender com isso. Então, retomando, o que é importante? Ter a atitude de ter vontade genuína para realmente fazer esse processo de autoconhecimento, ter abertura às experiências, considerar que os fatos são amigos, disciplina, obviamente. Se eu amanhecer hoje com vontade de me conhecer e começar a me observar, mas fizer só isso, fizer isso somente hoje e não fizer amanhã, e não ter uma continuidade no propósito, pode ser que realmente eu não tenha sucesso. E por fim, humildade, atitude de humildade. Porque para se autoconhecer é muito importante a gente exercitar a humildade. Por quê? Nesse processo nós vamos descobrir várias coisas bacanas que a gente tem, né? Mas a gente também vai descobrir debilidades importantes nossas. E somos nós e o resto da humanidade que vai ter que passar por isso. Então é bacana a gente olhar para esse contexto, para essa situação nossa e entender que todos nós estamos na mesma condição. Eu brinco muito que eu falo que nós estamos fazendo matérias diferentes, nós somos reprovados em algumas coisas e estamos fazendo a recuperação de algumas matérias. A minha matéria é uma, a sua é outra, a da Marcela é outra, o Davi é outro, mas na prática todos estamos num processo de recuperação, de retomada, de desenvolvimento. Então é importante que a gente tenha humildade, olhe para isso com alto amor, né? É muito importante. Agora falando de práticas, né? Tendo essas atitudes como pano de fundo, a gente elencou 7 atitudes aqui, 7 práticas que são importantes. Primeiro, a autoobservação. É muito importante que a gente gaste tempo e energia para se observar. E aí a observação, gente, não pode ser somente de uma observação daquilo que é visível, mas a observação do que se passa aqui dentro. Às vezes alguém chega, fala alguma coisa e aquilo mexe com a gente. A partir do momento em que eu estou com esse propósito de me conhecer, eu começo a me observar e ver como que funciona. A pessoa falou isso me gerou raiva. Por que isso gerou raiva em mim?
Quando eu sinto raiva, como que eu fico? O que acontece com o meu físico? Meu coração bate mais rápido, fico vermelho, enfim, isso tudo são coisas importantes para me conhecer como é que eu funciono. Porque aí, na medida em que eu começo a fazer isso e perceber o que acontece comigo, o que é que eu penso, pode ser que eu vá encontrar aí crenças limitantes. Porque alguém que faz isso comigo me aciona um pensamento que talvez já não cabe mais, eu tenho que atualizar isso. Isso foi lá há 20 anos atrás, quando eu tive uma experiência negativa. Então eu preciso me observar para poder começar a identificar quais são os gatilhos, qual o gatilho que aciona em mim a raiva, a indignação, como é que isso funciona, porque eu posso realmente encontrar conteúdos importantes para me conhecer. Atenção aos sentimentos, né? Os sentimentos todos, amor, alegria, raiva, tristeza e medo, né? Que são aí os sentimentos primários, né? Enquanto eu faço isso, eu posso perceber o quanto eu estou usando máscaras, porque na medida em que eu tô entrando em contato com os conteúdos, os meus conteúdos interiores que estão lá escondidinhos, eu posso começar a perceber que às vezes eu tenho um gesto, uma atitude, um comportamento que não está coerente com o que eu estou sentindo. Então naquele momento eu estou usando máscaras. E aí é importante eu começar também a pensar, é legal usar máscaras? Porque às vezes a gente precisa, mas o problema é quando a gente usa muito a máscara, ou sempre a máscara, ou uso máscara com todas as pessoas. Eu não posso, num relacionamento marido e mulher, ter o meu relacionamento marcado pelo uso de máscaras. Eu não posso ter com os meus filhos o relacionamento marcado com o uso de máscaras. Então, eu me observar e perceber isso é uma prática importantíssima que eu faço. E isso não tem lugar, eu posso fazer isso a qualquer momento, né? Me observar. E aí um outro ponto, e aí me remete ao outro, é a abertura para que o outro me comunique a percepção dele sobre mim. E aí o que a gente chama de feedback, né? Que é um termo em inglês, não tem tradução, mas fala disso. Feedback é eu contar para o outro ou expressar para o outro o que a atitude dele, o gesto dele, o comportamento dele gerou em mim. Ao fazer isso, eu comunicando para o outro isso, eu estou dando feedback para a pessoa. Então, e aí eu queria mostrar para vocês um esquema que a gente chama, que é conhecido como janela de Johari. Johari porque é a união do nome das duas pessoas que criaram essa matriz. E ela retrata o seguinte, a janela de Johari, ela retrata como eu me conheço e o quanto eu me conheço e o quanto o outro me percebe. Então vamos começar aqui, nesse buraco negro. Aqui é o outro e aqui sou eu. Então observem, o outro não conhece e eu também não conheço. Então buraco negro é aquilo que está no inconsciente e que eu vou poder entrar em contato, na verdade, somente através de terapias ou de algumas outras coisas, mas aqui é um espaço desconhecido por nós e pelos outros. Ok, nós temos aquela que nós chamamos de fachada, que é quando o outro desconhece, mas eu conheço. Então é a fachada, eu uso de uma fachada, de uma máscara, para uma situação em que a minha verdadeira intenção não é revelada, o outro não sabe. Muitas das vezes, um exemplo que me veio aqui agora, às vezes você está numa reunião, ou você está numa roda de amigos, enfim, e alguém lança algum comentário que por trás fica evidente por todos que a intenção daquela pessoa não era exatamente falar aquilo que ela falou. O que a pessoa queria era demonstrar uma outra coisa. Então, por exemplo, você está numa roda de amigos e alguém diz assim, tá todo mundo falando de algum tema que não tem nada a ver, e de repente alguém fala assim, nossa, menina, mas como tem dado problema nos voos, né? Outro dia eu fui para a Europa, num voo para a Europa, tá dando muito problema, é um absurdo como que as pessoas atendem a gente, as pessoas andam muito
estão atendendo muito mal as pessoas, aí as pessoas ficam olhando e falam, mas peraí, por que essa pessoa está falando isso? Às vezes a pessoa está aqui. Ela está querendo contar que ela fez uma viagem para a Europa, ou ela está querendo contar que tem dinheiro para comprar passagens e que anda de avião, enfim. É um exemplo muito simples, mas para retratar isso, e muitas das vezes a gente faz isso. Nós temos também, ainda aqui na janela de Johari, aquela parte em que eu não conheço, mas o outro conhece. E aí é muito bacana, porque aqui se encontra uma das áreas onde tem a maior oportunidade de desenvolvimento. E é algo que está disponível, porque o outro percebe e eu não percebo. E é incrível perceber como que isso, como que tem isso. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão percebendo algo, é algo que eu não me dei conta ainda, e o outro me conta e fala assim, olha, você quando você fica nervosa, você fica vermelha. Hã? E aí a gente se assusta. É muito bacana. Então aqui tem uma parte importante, falando de autoconhecimento e falando de práticas, a abertura ao feedback é fundamental, porque aí o outro vai me contar. Se eu sou fechada, rígida, e que quando alguém discorda do que eu falei ou me conta sobre mim e eu me fecho, o que vai acontecer comigo? Menos autoconhecimento, porque às vezes ele está me apontando algo que está aqui nessa mancha cega. É algo que eu tenho e eu não percebo, e o outro é que está me contando. E por fim, que é o melhor dos mundos, é aquela área em que eu conheço e o outro conhece. Eu tenho um problema e eu conto pro outro e digo, olha, sabe o que é? Esse tipo de coisa me deixa nervosa. Se você fala e não para, eu fico nervosa. Eu tô contando pro outro que eu sou, ele tá me conhecendo e ele pode me ajudar. Então, finalizando então, essa janela, ela retrata como eu me relaciono comigo mesmo e como que o outro me percebe. E ela é importante, falando de práticas de autoconhecimento, porque a gente queria chamar atenção para o outro. A abertura que eu tenho, que eu dou para o outro me contar sobre como eu sou, ela vai me ajudar profundamente a fazer o processo de autoconhecimento. E obviamente ali no buraco negro, aquela parte em que eu não conheço e o outro não conhece, uma ótima oportunidade de fazer terapia para descobrir, mexer ali naquilo que está no inconsciente. E agora, quais são as outras práticas? Então, nós falamos de autoobservação, abertura para os feedback e tem outras, né? Então, leituras, e aí leituras diversas, de conteúdos diversos. E aqui não tem receita, não tem direcionamento, isso aí é de cada um, né, de ler aquilo que gosta, mas também procurar ler aquilo que não concorda, porque pode ser que ali eu descubra coisas sobre mim mesmo também, é uma boa prática, pode ampliar o meu nível de consciência. Então, leitura de diversos autores, diversos temas é sempre um bom caminho para você se conhecer. Ver vídeo também é bom? Vídeo, com certeza. Quando a gente até agora há pouco estava comentando, né, de filmes, né? E, por exemplo, quando a gente falou de normose, né, a gente estava se lembrando de um vídeo que chama A Vila, um filme que chama A Vila, e é um filme que é bacana para mostrar e fazer com que a gente entre em contato com um conteúdo importantíssimo quando a gente falava da normose. Então, Anitta, vídeos, filmes, os mais variados também, é muito bacana. Às vezes aquele filme que você diz, não, eu não gosto, às vezes pode ser uma ótima oportunidade para você descobrir uma percepção que não é a que você tem, que você está presa no toquinho em relação a alguma coisa, então é bacana sim. Estudar sempre, sempre que puder, estude, faça cursos. Hoje em dia nós temos cada vez mais acesso não só a cursos presenciais, mas também nós temos os virtuais, você pode entrar na internet, tem muita coisa disponível, gratuita. Então, nós estamos falando de autoconhecimento, entra lá e procure para você ver o tanto de coisa que tem falando de autoconhecimento, de cursos, de temas como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Tem várias outras coisas que podem ajudar também. Meditação, né? Hoje tem se falado muito em mindfulness, que é atenção plena, é estar com qualidade de presença no aqui e agora. Então a meditação para alguns pode parecer uma coisa muito além
mas hoje cada vez mais tem tido técnicas interessantes para que você possa fazer meditação enquanto você dirige o carro ou participando de uma reunião. É um recurso importante que pode ajudar bastante no autoconhecimento. Terapia, obviamente, é também um recurso importante que pode ajudar bastante. E por fim, o ócio criativo. Uma vez, participando de um curso, eu me lembro que a instrutora fez um comentário o que diferencia uma pessoa genial de uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não se destaca por algum dom especial. E aí ela disse que o que diferencia é que as pessoas que são geniais, tidas como geniais, elas normalmente levam a sério os insights, as ideias, a lampadinha que acende quando você está participando de um curso, assistindo um filme, enfim. E o ócio criativo é a melhor forma de você ter insights, ter boas ideias sobre si mesmo, sobre os outros. E as pessoas geniais, o que elas fazem? Elas anotam, elas valorizam. Elas estão tomando banho e tem um insight, elas vão lá e anotam. Então, por que eu estou falando disso? Porque uma das formas de você se conhecer, pratique o ócio criativo. Vá fazer aquilo que você gosta, vá caminhar, vá dançar, jogue videogame, ou seja, faça aquilo que te dá prazer, porque isso também pode te ajudar a ter insights sobre você mesmo e sobre os outros. Então, fechando, só para a gente encerrar essa pergunta, nós temos 4 atitudes importantes que tem que ter para você elevar o seu autoconhecimento, que é, primeiro, querer de verdade, ter abertura às experiências, ter disciplina e humildade. E as práticas são, primeiro, autoobservação, por fim, você ter abertura, dar abertura ao outro para te contar sobre você mesmo, abertura ao feedback, leituras. A Anitta comentou sobre filmes, vídeos, estudar, meditar, fazer terapia e praticar o ócio criativo. E aí, tá gostando? Esse casal é maravilhoso, é conhecimento demais, é dica demais, é coisa demais para falar para você. Tudo isso eles prepararam com o maior carinho para te trazer o melhor dentro do assunto do autoconhecimento. Mas como o conhecimento deles é grande, nós vamos continuar no próximo vídeo. Não perde amanhã, nós vamos continuar a conversa com o Davi e com a Angélica. Se você está gostando, compartilha esse vídeo com pessoas que se acha que vão se beneficiar. Deixa seu comentário aqui embaixo, vai nos ajudar. Se inscreve no canal para você receber também as nossas mensagens escritas. Tô te esperando amanhã, não falta não. Até lá!